Abra a tua Bíblia no Salmo 91. Nós estamos no 5º dia dessa campanha, vencendo o dia mau. E se você está aqui hoje, pode ter certeza que você venceu o dia mau. Amém? Salmo 91, o verso 6. A minha tradução diz assim: nem da peste que se propaga nas trevas, ou na peste que anda na escuridão, nem da mortalidade que assola o meio-dia. Mas nós vamos ficar com a parte A aqui, tá bom? Nem da peste que se propaga nas trevas ou anda na escuridão. Assente-se por um momento, por favor. Olha só, o livro de Salmos, o Salmo 91 em específico, é uma aliança de proteção. Na prática dele, nós teremos livramentos e avanços na vida de alguém que escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Nós teremos a paz que algumas pessoas desconhecem, mesmo estando vivendo no mesmo ambiente de ameaças que outras pessoas, eles não entendem o porquê dessa paz, mas ela vem de dentro para fora. Nós teremos a paz de alguém que é cuidado, de alguém que é valorizado. A meditação nesse salmo, como estamos fazendo, ela traz a reflexão, ela traz um balanço de como nós temos andado, do que estamos colhendo e como nós temos descansado nessa colheita. De o porquê de alguns resultados na vida. Se eu abri portas, se Deus abriu, se eu não fechei algumas portas, se eu não fechei direito. Olha só, e hoje o salmista, nesse verso, ele cita sobre a peste que anda na escuridão. Deus está te livrando da peste que anda na escuridão. Amém? Primeiro ponto que me chama a atenção, que eu quero destacar aqui. Basicamente se trata de um tipo de peste que tem hábitos noturnos. Eu estava lendo sobre uma matéria antiga na revista Veja, onde foi reportado um estudo universitário sobre o mosquito da malária. Não sei se você já conhece. Tem alguém aqui que já teve malária ou não? Ó, que bom que ninguém teve. Isso é geralmente mais para o norte do país. Mas que bom. Eles repararam nesse estudo que esse mosquito ele tem um hábito noturno. Durante o dia, os seus sentidos ficam muito baixos. Mas durante o dia ele chega até a dormir, o mosquito. Mas durante a noite, o sistema olfativo dele se torna extrasensível. Ele sente o odor do corpo humano. E foi reparado ainda que o tipo sanguíneo O é o mais atrativo para qualquer tipo de pernilongo, mosquito. Quem tem o tipo sanguíneo O aqui, levanta a mão. Olha aí os atrativos. Olha aí os atrativos. O meu é B positivo. Mas às vezes parece que eu tenho Yakult no sangue em alguns lugares, porque vem tudo, ou carniça, eu não sei, porque vem também, seja o que for, mosca. Então esse mosquito, à noite ele fica extrasensível, na sua sensibilidade com relação ao olfato. Ele sente o odor do corpo humano, e enquanto o homem está dormindo desprotegido, é aí que ele ataca. A malária já causou milhões de mortes no mundo em todos os anos. Isso presta bem atenção, esse ponto que eu quero chegar. A ausência de luz fortifica os sentidos desse transmissor. Nós precisamos entender que existem maldições que, porque a ignorância ainda permanece, a destruição vai ganhando espaço e chegando ao ponto de ser irremediável algumas coisas. A palavra ignorância no grego original significa escuridão. E quem governa nas trevas
é Satanás. Nós temos, durante o ano aqui, nas 3 igrejas, que tem os pastores, as congregações e tudo mais, nós temos muitos cursos na igreja, né, que acompanham discipulado, cursos de casais, terapias, né, pessoas bem dispostas aí, ITQ, né, o curso teológico, acompanhamentos práticos aí de comunidade terapêutica, enfim, tantas outras coisas que nós temos em grupos e movimentos, né? Mesmo no Maitai, que a ideia é ter uma devocional ali, um alcance também, e mesmo com toda essa voluntariedade de quem está na luz e entende a importância, grande parte ainda continua nas trevas, apenas se formando em desculpologia. Você tem diploma do quê? Eu sou desculpólogo. Quando alguém me convida para alguma coisa, eu sou especialista em dizer, eu sou muito novo ainda na fé, eu não tenho tempo, né? Eu já passei da idade, ou eu sou muito novo, ou eu tenho que dar conta de tudo, eu sou um só, ou uma só, ou a pessoa que está à frente eu não gosto muito, ou, enfim, o horário, sempre estou muito cansado, não tenho dinheiro, mas não tem a ver com nada disso. Tem a ver com prioridade. Não existe falta de tempo. O que existe é falta de prioridade sobre a questão. Você está entendendo? Então, essa peste noturna, ela ganha espaço. Nós devemos deixar esse excesso de sabedoria secular, ou eu acho, de uma forma evangélica, como antigamente se fazia, e crer na palavra como ela é, com sabedoria do alto sobre algumas questões. A palavra luz, no original, do grego, ela significa conhecimento. Então eu não tenho um problema sobre aquilo, eu tenho uma ignorância sobre aquilo. Quando eu descobrir a solução para aquilo, eu já não tenho problema. Você está entendendo? Amém? Estão me entendendo? Amém. Então, eu e você não temos um problema, nós temos uma falta de sabedoria em tal questão. E isso precisa de instrução. Eu e você, sem instrução, eu não sou solução, eu sou problema. E na vida nós somos conhecidos por 2 coisas: pelas soluções que nós arrumamos ou pelos problemas que nós causamos. Quando se fala o nome Isaac Newton para você, pastor, esse cara é algum inventor, né? Esse cara, a lei da gravidade, Isaac Newton, um homem inteligente, um homem, uma referência. Agora, quando se fala o nome Adolf Hitler, já vem na tua memória holocausto, morte, algo ruim. Quem que vai colocar o nome do filho de Adolf Hitler? Nem um cachorro você vai colocar Adolf Hitler. Não é porque é relacionado a alguma coisa ruim. Isso é, o que nós vamos levar é o nosso legado. Quando eu falo a palavra mãe para você, o que vem à tua mente? Quando eu falava a palavra pai para você, qual que é a referência? O que te causa? Agora, se perguntar isso para os teus filhos, qual a referência que você acha que eles terão? Qual legado nós estamos deixando? Nós precisamos entender que a sabedoria, ela vem do alto, ela vem da experiência, e não tem a ver limitando-se a conhecimento, porque nós encontramos pessoas hoje com uma facilidade de conhecimento absurdo. Eu vou no Google ali, eu vou nas redes sociais, eu já encontro alguma coisa, mas a sabedoria, ela independe disso. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. E você encontra jovens intoxicados de conhecimento, porque uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal, outra hora o ovo é o vilão, outra hora o ovo é a solução. E você vira um mundaréu de confusão nessas coisas. Mas a palavra luz, ela significa conhecimento. E o conhecimento, ele esclarece a gente. Jesus é a luz do mundo. As coisas próximas a Jesus ganham o seu verdadeiro valor, ganham um verdadeiro sentido. O casamento, o dinheiro,
o sentido da vida, tudo que você faz em sua vida profissional e privada ganha significância de algo muito nobre, quando você entende o propósito. Amém? Você está entendendo isso? Então, se alguns soubessem da importância do seu corpo, do templo do Espírito Santo, não o destruiriam com entorpecentes, por exemplo, com drogas. Se alguns soubessem da importância do seu casamento, não insistiriam em jogar no lixo com atitudes tão egoístas, vazias de amor. Cobranças que, na verdade, são termos que faltam conquistas. São apenas pesos. E às vezes nós falamos que amamos tanto pessoas e jogamos sucessivamente fardos pesados sobre essas pessoas. Se alguém soubesse a importância da sua salvação, não viveriam como se não fossem deixar essa terra um dia. Jesus disse no Evangelho de João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Alguns estão sofrendo por ignorância. E às vezes precisa ir até alguém que tenha sabedoria. Eu estou apavorado porque alguém me processou, então eu vou ter um advogado, e o advogado vai falar para você: calma, não é bem assim. Nós vamos entrar com tal recurso, nós vamos fazer tal coisa, e não é bem assim. Alguém está sofrendo com uma ignorância porque eu estou sentindo uma dor. E eu fui no Google, e o Google diz que eu vou morrer. Sempre assim. O Google diz que os sintomas, e mostra uma pessoa evoluída naquilo lá, e de repente chega no médico e olha lá, mas não, cara, isso não é nada não. Toma esse remédio aqui, de boa, você vai ver, vai pescar que já vai sarar. Aí, ó. Só parar de torcer para esse time aí que não vale a pena. Você está morrendo no coração. Então, eu preciso entender sobre as áreas que ainda estão em trevas e que Satanás ainda governa. Porque ele tem governado algumas áreas, porque essa pessoa se recusa a vir para a luz. E se vem, não permanece na luz nessa área. Meu irmão, nós precisamos sair da zona de conforto. Deixar o orgulho para escutar algo que confronte o nosso modo de encarar a vida. 2 pontos que eu quero passar para você, o que eu faço. 1, se eu estou passando um aperto em alguma área da minha vida, seja psicológica, física, seja qual for, eu vou procurar mensagens que falam a respeito daquilo, eu procuro livros que falam a respeito daquilo, eu converso com pessoas que para mim são referência e que podem ajudar a esclarecer tal coisa. Dependendo da situação, sim. Mas eu vou para a luz. Eu oro a Deus para que venha a revelação para mim. Isso é a compreensão daquilo que está vivendo e o passo que eu tenho que dar. Porque chega uma hora da minha vida que eu falo: eu não sei o que eu faço. Eu não tenho domínio sobre isso. Então a gente precisa ir para a luz. Eu preciso sair da zona do conforto, deixar o orgulho, né? E outra coisa, tome muito cuidado com essas coisas de mensagens que massageiam o ego da pessoa. Sabe, mensagens que ficam martelando a ideia: você é a menina dos olhos de Deus. Não, você é algo precioso para Deus. Mas há mensagens dessas modinhas que tem levado pessoas a um senso egoísta. E isso vai dificultar no relacionamento, dificulta em qualquer área, porque a pessoa acha que ela nunca será, ou ele nunca será respeitado, suprido, nunca. Então vira uma vida de reivindicação. Eu, isso é destrutivo, porque o primeiro passo do cristianismo, o que é? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Se você quer me seguir, Jesus disse, você tem que aprender a se negar e tomar a sua cruz. Segundo ponto, essa peste só anda, evolui, onde há legalidade. O pastor Rogério contou que uma vez ele ficou 2 horas expulsando um demônio, né, na igreja, e a camisa toda molhada, e uma hora os irmãos continuaram orando lá, e uma hora ele estava cansado, sentou no altar e falou: Deus, o que está acontecendo ali? Eu nunca vi isso.
Aí o Espírito Santo chegou e falou para ele: olhe no tornozelo daquele rapaz. E ali aquele rapaz tinha um cordão de pacto. O pastor chegou, olhou aquilo, arrebentou, cortou aquilo, orou, expulsou, acabou. Isso é uma porta aberta, um amuleto de pacto que, quando foi arrancado, a libertação aconteceu. Israel, uma vez, quando foram guerrear contra a cidade de Ai, a cidade de Ai tinha apenas 3.000 soldados para combater contra eles. Olha só. Então, eles estavam se baseando na promessa do que Deus falou, mas Deus olhava para Israel como um corpo, eles eram um corpo. Mas naquele dia de batalha, 36 soldados de Israel morreram. 36 famílias choraram. Por quê? Porque um homem chamado Acã havia escondido, desobedecendo Deus, quando Deus havia ordenado que naquela cidade eles não deveriam pegar nada, tudo era condenado. Acã pegou 2 quilos de prata, 500 gramas de ouro e fez daquilo destruição para a própria família e para a própria vida. 36 soldados morreram, a nação foi derrotada naquele momento, tá? Até que o pecado fosse revelado, fosse tirado. Ei, dá uma revisada na tua vida, veja que tipo de porta você tem aberto, né, para tal legalidade, pois o objetivo é destruir você. Algumas pessoas minimizam o poder das palavras, por exemplo. Olha só, eu não sei se você tem o costume de xingar. Xingamentos. Mas o que é um xingamento? É destinar um desejo a alguém. Pastor, o cara só fala da boca para fora. Não. É destinar um desejo a alguém. É entregar a chave nas mãos de Satanás e falar: pode entrar. Isso é. Tá? Alguns fazem isto em todo e qualquer ambiente que se está. Quer ver? É só eu bater nessa porta mais forte, que já vai abrir. É só bater na porta. Só insiste, é só provocar. Em Mateus 15:11, Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai pela boca. Em Provérbios 11, versículo 9 diz: o ímpio com a sua própria boca destrói o próximo, mas os justos encontram a liberdade por meio real do conhecimento. Cuidado com a sua boca. Pastor, mas eu falei de nervosa, eu falei de nervoso. Sabe qual que é a outra porta que a pessoa tem, e isso é desastroso? O pessimismo, o negativismo, tem sido uma porta aberta na vida de muitos também. Abre porta para a depressão, e seríssimo isso. Desencadeia doenças psicológicas, porque a pessoa ela se convence que a sua vida é infeliz, é uma desgraça. Quando a pessoa fica confessando, você sabe o que é uma pessoa negativa assim? É uma pessoa que ela fica louvando a Satanás constantemente. E isso desperta sensações ruins, como o medo, a raiva, a angústia. E essa peste tem encontrado porta para se estender na vida de muita gente que desconhece ou ignora portas de acessibilidade. Cuidado com essas. Nunca diga assim: eu sou um mau pai, ou eu sou uma má mãe. Diga assim: eu vou melhorar como pai, eu vou melhorar como mãe. Nunca diga: eu sou um péssimo marido, uma péssima esposa. Diga: eu vou melhorar como marido, eu vou melhorar como esposa. Cuidado com essa porta, com essa legalidade, porque o mal vai governar nessa ignorância. Terceiro ponto: por mais que os tempos estejam difíceis, o que importa é eu estar com a minha lâmpada acesa. A clareza das coisas nos traz segurança, não é verdade? Muita gente não entende o que está acontecendo ao redor, mas como cristão, você que tem a palavra de Deus, você entende. A clareza das coisas nos traz segurança. Davi, no Salmo 23, no verso 4, ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado, eles me consolam, porque eu sei que isso, através disso, ele vai me proteger. Ele vai cuidar, ele vai me segurar, para que eu não caia. Eu lembro quando o Dart tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, ele teve uma visão horrível, ele gritava, eu estava no trabalho, a Gleice ligou para mim, e ele estava vendo um ser lá no apartamento, e ele descreveu esse demônio, que parecia uma pessoa, descreveu os olhos e tudo mais. E eu orei com ele em casa, eu falei, olha, o Espírito Santo está na tua vida, Deus está com você, Ele é maior do que isso daí. Então, só que Ele tem mais medo de você quando você levanta as tuas mãos e você fala no nome de Jesus, sai daqui. E eu segurando as mãos dele, e ele repetiu uma oração comigo. Olha só. E ele teve um sonho à noite, ele falou que ele dormia com uma ovelha de pelúcia, e ele falou que ele teve um sonho que ele e a ovelha dele pegavam aquele demônio por uma capa preta que ele usava, giravam e jogavam ele pela janela. A gente morava no 4º andar. Não é? Então, depois daquilo, ele ia no escuro lá pegar água para mim, e ele estava de boa. Porque a ignorância faz a gente ter medo daquilo que a gente não conhece. Por isso que eu nunca sou a favor desses filmes de terror. Nunca sou. Tem gente que é fã disso. Mas isso dá um ibope sensorial para o inimigo, começa a assistir aqueles filmes lá, paranormal, aquelas coisas. Daqui a pouco a pessoa fica com medo de ver o que ela nunca viu. A janela está meio aberta, assim, tem luz do poste, faz sombra num cabide, em qualquer coisa, a pessoa... durante o dia, apavorado, esquecer a luz acesa da sala. E o medo da conta de luz é maior do que aquilo. Então a pessoa vai lá, apaga a luz, sai correndo, entra debaixo da coberta e fica lá, transpirando debaixo, com medo de ver o que nunca viu, mas o filme lhe convenceu. O filme lhe convenceu. Você está entendendo? Agora, quando você conhece a palavra de Deus, você muda aquela frase que diz assim, aquele ditado que diz, se correr o bicho, se orar é o bicho que corre. Você entende quem você é, a autoridade que você tem, você entende que aquele que está em você é muito maior do que aquele que está no mundo. Deus te deu autoridade. Não é? Deus te deu autoridade. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Então, eu estava ouvindo sobre um acidente, uns 2 anos atrás, que houve em Santa Catarina. 11 pessoas morreram. Uma tragédia. Mas o que me chamou a atenção foi um rapaz que ele estava relatando, um pouco antes da tragédia, que no início da madrugada ele pediu para trocar de lugar, porque ele queria dormir. Então, não nos importava se ele ia ver alguma coisa ou não. Então, ele fez uma oração antes de dormir. Ele acordou com aquele estrondo, mas não sofreu nenhum arranhão. Eu estou dizendo para você que existem alguns hábitos que abrem para mim caminhos de milagres e livramentos. Não é? E por mais que a rotina frenética traga grande dificuldade em priorizar isso é, a oração, ela é um repelente contra algumas pestes. Eu vou repetir. A oração é um repelente contra algumas pestes. Então, esses tempos atrás aí, estava chovendo, eu estava com alguém no carro, estava com Fiesta ainda. Quando nós saímos no final da rua, um pinheiro desses araucárias caiu do lado do nosso carro, e ainda ele ricocheteou, né, como diz, ele pingou, né? Ele bateu, subiu, caiu de novo, subiu mais um pouco, caiu de novo. Do lado da porta do carro. E ainda ele bateu nos fios de luz e coisa e tal, e nem o carro riscou. Caiu do lado. Agora, se um tronco daquele, de um pinheiro, cai no carro, meu irmão, porra, imagina o nível de BO. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Então, o nosso Deus, Ele não dorme. Somos nós que dormimos às vezes, vacilamos e deixamos de fazer coisas pequenas que na real são grandes fatores no mundo espiritual que governa. O mundo espiritual governa esse mundo físico aqui. Tá? Então,
Eu, por exemplo, eu não vou ficar 24 horas vigiando meus filhos, vigiando a minha esposa, vigiando pessoas de igreja e coisa e tal. Sabe aquelas pessoas, olha aqui, essa pessoa que pensa assim é uma pessoa perturbada. Fica vigiando, vigiando, vigiando. Tem uma perturbação interna muito forte. Não é? Uma coisa é você ter um zelo, naturalmente. Filho, onde você vai? Tem um telefone lá. Onde que é? Que horas? Deixa eu falar com tal pessoa. É diferente. Agora, ficar o dia inteiro, vou colocar um rastreador, eu vou colocar um chip nessa pessoa, isso é perturbação pura. Eu oro a Deus. Eu oro a Deus. Nós temos que ser responsáveis, sim, mas o que acontece com alguns é uma neurose. Muita gente veio de problemas familiares de criação que gerou insegurança absurda. E que hoje não consegue descansar em ninguém, inclusive em Deus. Não consegue. Sempre tem um receio ruim. Sempre dentro de si tem uma expectativa de que algo ruim vai acontecer. Toda hora. Cuidado, meu irmão. Porque a oração, ela é um repelente que nos vai trazer a paz para desfrutarmos hoje. Senão você nunca vai conseguir desfrutar. Né? Ai, meu Deus, meu marido está trabalhando. Mas eu ouvi umas piriguetes lá no trabalho dele. Eu ouvi o decote de uma lá que, meu Deus do céu. E se ele se interessa? Ai, meu... Ele começa a ver aquela perturbação. Ai, meu Deus do céu. Ele começa a indireta. Que inferno é esse? Não é? E ele também. Qualquer coisa. Filhos, pais, se a gente não tomar cuidado, meu irmão, isso acaba com o nosso interior. Eu estava vendo um grupo de pessoas, é como se fosse um AA, mas o nome desse grupo é Esposas que Amam Demais. E daí, eu falei que eu vi, eu não vi de homens, eu vi esse de mulheres. Aí uma mulher falou assim, eu tenho uma condição financeira elevada, eu já cheguei ao ponto de dar um carro para ele. E como ele estava dando mais atenção para o carro, eu mandei roubar o carro. Para ele depender de mim, que eu quero que dependa de mim. Tem medo de se afastar. Neurose, é verdade. Uma série de situações. Mas quando você tem o hábito de usar esse repelente, a oração, você consegue descansar mais em Deus. Você para de criar confusão. Para de ficar criando confusão e essa perturbação, esse inferno que muita gente leva para dentro de casa, leva para o trabalho, para todo qualquer lugar. É o dia inteiro ligando, é o dia inteiro monitorando, é o dia inteiro perturbando, porque não consegue. Tudo bem, uma coisa de amor. Agora há pessoas que sufocam filhos que sufocam pais também. Pelo amor de Deus. Quarto ponto. Tudo que você não liga nos céus, Satanás governa. Porque essa peste aqui é uma peste que anda no meio do quê? Da escuridão, das trevas. Onde não tem a luz, onde não tem o conhecimento da palavra, onde é a ignorância. Então, tudo que você não liga aos céus, Satanás governa. Pesado isso, mas é verídico. Porque a terra, meu irmão, é um caos de injustiça, porque Adão entregou esses valores a Satanás. Jesus diz que o mundo jaz, os valores do mundo estão no maligno, mas ele não disse que o mundo é de Satanás. Não. Ele falou que os valores estão ali. O mundo está no maligno, jaz no maligno. Agora, quando você casa, por exemplo, você casa, você pega a nota fiscal do teu casamento, ali diante da sociedade, e o que você vai fazer depois? Você vai ligar aos céus. Um casamento diante de um sacerdote, por exemplo, você está ligando aos céus. Nós precisamos entender que tudo que a gente liga no céu será ligado na terra. Quando você desce as águas do batismo, por exemplo, você está ligando em salvação remida aos céus. Quando você devolve o seu dízimo, por exemplo, você está ligando aos céus. Por isso que as coisas
às vezes não se abrem para alguns, não evoluem para alguns. Em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20, só vou dar uma resumida, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Você já ligou o mês de agosto, nós estamos, Já ligou o mês de agosto aos céus? Já ligou? Essa primeira semana é chamada de semana de primícias, porque nós ligamos a nossa despensa, nós ligamos a partir daí as nossas finanças, nós ligamos toda a administração, bem, seja o que for gerado, nós ligamos aos céus. Chega na semana, domingo, primeiro dia da semana, nós ligamos aos céus a nossa semana. Está entendendo? Hoje é noite de você acender a luz nessas áreas aí que eu entreguei para você, que precisam ser acesas. E você vai ligar, inclusive, nesses dias, nessa campanha, por que não, as tuas finanças? Você vai ligar aquilo que perturba o teu coração. Pastor, eu tenho uma mágoa, eu tenho uma dificuldade com tal pessoa. Eu estava no estudo hoje com o pastor Josadac, uma vez por mês, eu tenho um estudo com ele de atualização. Tá? E ele falou bem interessante, olha, ele já assumiu algumas igrejas em São Paulo aqui, e ele falou assim, vou falar para você uma estatística aí. 50% ou mais das pessoas das igrejas onde vocês pastoreiam não gostam de você. 50% das pessoas que estão na igreja não gostam de você. Ele falou isso, ele falou que uma vez chegou uma mulher e disse assim para ele, pastor, só tem que falar um negócio para você. Eu não gosto de você. Eu não vou com a tua cara, não sei, mas eu não gosto de você. E ele falou, meus parabéns pela coragem. O jeito dele. Mas sabe o que é, meu irmão? Com o tempo você aprende a lidar com essas coisas. Com o tempo você aprende a não ter medo de reprovações, de algumas coisas. Mesmo não gostando, está no outro culto. E isso, por um lado, é bom, você tem que saber olhar esse ângulo, porque estão na igreja por causa de Cristo. Essa é a maturidade. Você viu que o Gerson falou amém bem forte. Eu estou brincando, ele falou amém. Estão na igreja por causa de... O pastor Jurandir também deu um sorriso bem forte ali. Ele falou amém bem alto, né, pastor? É brincadeira. Mas olha só, gente. Olha só. A Bíblia, ela vai deixar bem claro para... O boy também fez assim, ó. É muito importante eu entender que se o diácono na porta não me cumprimentar, isso não vai me ferir. Se a minha esposa fez beiço para mim aquele dia, se o meu marido, me falou alguma coisa que eu não gostei naquele dia, isso não é razão para não entregar o meu culto a Deus. Eu tenho que sair das trevas. Eu tenho que entender, meu irmão, que o errado não é oferecer um culto a Deus. O errado é eu me comportar errado naquela situação. Errado não é ir para a igreja. Não é verdade? Você não faz errado descer as águas do batismo. Você faz errado fazer coisa errada depois. E se já fez, volta para o caminho, antes que o capeta te pegue. Isso é, saia das trevas. Saia desse lugar onde Satanás domina. Deus, hoje, Ele quer restaurar proteção e livramento para a tua vida. Pastor, eu errei lá atrás. Hoje eu sofro algumas consequências, mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia de uma nova semeadura. E você que acompanha as devocionais que eu coloco no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, você vai ver que essa semana eu vou falar sobre semeadura. Vou falar sobre algo muito importante a respeito disso. Tá? Eu preciso entender a importância do conhecer, do saber, do escutar, da humildade, da coragem de ligar algo. Eu preciso saber disso. Leve muito a sério e entenda que é o Espírito Santo falando com você. Eu tenho certeza que isso que te prendia tanto, você vai muito mais longe quando você ligar aos céus. Olha, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu sofria no começo, mas eu acreditava. Eu não tenho problema em devolver dízimo. Eu não tenho problema em ofertar. Não tenho problema mesmo. Seja o que for, não tenho isso, problema. Porque eu sei que é uma ligação minha com Deus.
Eu não tenho. Agora, no começo me trazia uma pergunta, uma outra, e parece que eu sofri coisa e tal. Mas bem no comecinho, quando eu era adolescente, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer isso. Eu falei, mas peraí. É algo com relação a Deus. Não adianta chegar nesse lugar e falar, esse lugar não precisa. Eu posso muito mais fazer isso aqui, fazer aquilo de lá, que é algo bom, e bababá, aquelas conversas que não tem teor bíblico nenhuma. E que geralmente quem fala isso é quem não faz nenhuma coisa nem outra. Eu não tive mais problemas. Ou como assim, pastor? Até o Bill Gates tem problema com dinheiro? Não é isso. De falta de confiança. De descansar, de ter apenas só aquele dinheiro no bolso e não deixar de fazer o que tem que fazer. Entendeu? Seja por onde for, seja o que for fazer, não ficar com aquela historinha, não tem dinheiro. Quando que você ouviu eu falar isso? Assim, eu não tenho dinheiro para fazer alguma coisa que Deus me chamou para fazer. Deus sempre vai suprir. Deus sempre vai cumprir essas responsabilidades dele quando eu ligo esse projeto meu a ele. Pastor, mas estragou a roda do carro. Mas ele vai suprir. Pastor, mas o chuveiro? Mas ele vai suprir. Ele vai suprir. E não me pergunte como, mas a sua vida, ela vai avançando. Tire a sua ideia das trevas sobre isso. E pare de fazer como Adão, que quando Deus chamou para dar um passo de fé, se escondeu atrás de um arbusto. Você acha que Deus ia fazer mal para Adão? Pedindo algo a ele? Não, né? Ele se escondeu daquele que sempre o amou. Mas Adão entrou num campo de ignorância, trevas. E Jesus sempre vem nos tirar das trevas, sempre vem nos chamar. Não é? Hoje é dia disso acontecer. Ligue aos céus e descanse nele. Quando Deus pega alguém, meu irmão, quando Deus usa uma situação, quando Deus move, olha, quando Deus abre a porta, ninguém fecha. Vamos orar? Vamos acender a luz? Vamos ligar aos céus? Você trouxe aí o seu panfleto do propósito, né, sua cartilha do propósito, com os nomes ou com os pedidos, com as referências, aqui, por exemplo. Né? Vamos colocar debaixo do joelho. Pastor, não trouxe, mas coloque debaixo do joelho mesmo assim. Eu carrego dentro da minha Bíblia. Coloque debaixo do joelho mesmo assim. Deus vai honrar. Você vai apresentar todas essas questões. Deus está te chamando. Não seja covarde. Deus Todo-Poderoso e Fiel, amigo de todas as horas, nós estamos aqui hoje, Pai, como pessoas que já falharam muito, como pessoas, Pai, que já vacilaram muito na caminhada. Nós estamos aqui confessando a nossa limitação como pais, como filhos, como maridos, esposas, como líderes religiosos, cidadãos. Nós estamos aqui confessando toda a nossa limitação, toda a nossa fraqueza diante do Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, pela nossa arrogância. Perdoe, Pai, porque em muitas coisas não confiamos no Senhor como deveria. Mas o Senhor tem nos chamado para depender do Senhor, para a Tua luz. E enquanto isso, Pai, a nossa ignorância faz a gente sofrer quando o Satanás vai dominando nas trevas, quando ele vai agindo na ignorância, no medo. Espírito Santo, vem trazer, Pai, o refrigério nessa ideia que está apavorada, nessa ideia, Pai, que está assombrada. Algumas pessoas que nós colocamos aqui nesses pedidos de oração, que estão vivendo num mundo de trevas, vivendo de anestesias, pessoas que estão perdidas em situações desastrosas na vida, estão realmente sofrendo, mas ignoram o fato de que tem que priorizar o Senhor, ignoram o fato de que tem que priorizar a Tua palavra, a comunhão, a humildade, o favor, que nos leva mais longe do que o dinheiro. Deus, vem nos apacentar, vem nos guiar, vem nos direcionar, vem nos conduzir. O Senhor conhece a área da nossa vida que mais temos dificuldade,
e também sabe das áreas dessas pessoas que nós colocamos aqui em pedido de oração. De alguma forma, atrai todos mais perto do Senhor para a salvação, para testemunho, para libertação, para respostas. Em nome de Jesus Cristo, Deus de amor, nós colocamos por terra, nós tiramos as mãos, as garras de Satanás, Pai, destas áreas, colocamos por terra em nome de Jesus. Vem com o teu fogo todo poderoso, Pai, e incendeia, trazendo libertação. Vem com a brasa do altar, Pai, purifica, santifica, envolve, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos neste momento, Pai, no 5º dia da campanha. Livra-nos, meu Deus, livra-nos, Pai, da peste que caminha na escuridão, que atormenta. Livra-nos, meu Pai, e faz cair por terra toda ação demoníaca, todo feitiço, toda intenção, todo plano diabólico. Essa é a nossa oração mais uma vez. E assim, meu Deus, nós ligamos aos céus, agradecidos pela luz, pela resposta, pela graça, pela solução, em nome de Jesus. Amém.